Bom dia mesmo, né? Domingão e não vou esquecer de vocês, né? Dia de Momento Proteus, tá? E a gente vai falar hoje de um tema que merece, quiçá, a nossa atenção. E hoje não é um questionamento que me veio através dos alunos da mentoria, né? Mas veio através de um dos alunos dos meus cursos formais na área de Direito, que me perguntou, professor, por que, né, as pessoas insistem em negar fatos. E acredito que muito motivado por esse momento que nós vivenciamos hoje. Foi o que ele me perguntou. E é nesse vídeo que eu vou tentar responder essa pergunta. Vamos para ele? Pois bem, hoje a gente vai falar sobre essa questão de você se deparar com pessoas que negam a realidade. E isso é muito louco, né? É muito louco. Existem pessoas que vivem numa espécie de realidade idealizada. E essa realidade idealizada, ela é quase que célula máter das crenças dessa pessoa, tá? E elas não fazem isso por mal, elas fazem simplesmente porque elas têm um conjunto de crenças e elas acreditam naquilo e agem de acordo com as crenças que elas têm. Até aí, beleza. Mas na hora que você passa para o âmbito, né, da realidade, você vai ter duas perspectivas. A primeira, você tem que ser muito humilde mesmo, para saber que existe muito além do que você acha que entende e acha que sabe, tá? Eu que estudo todo dia, paulatinamente, a minha área de atuação, e sou um ávido leitor, dá para ver aqui para trás de mim que eu sou um ávido leitor, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu tento compreender tudo que me cerca, tudo que me rodeia, mais questionamentos, né, afloram na minha mente. E isso aí me faz manter o espírito humilde para saber que existe, além do que eu acredito, algo que pode estar funcionando, algo que está certo, tá? Algo que sim seja real e não é realidade para mim. Isso é um primeiro ponto de partida. Um outro segundo ponto, que também é importante, é a questão da prudência em relação à realidade, tá? Essa prudência em relação à realidade, ela se perfaz com a comprovação via argumentos fáticos. Argumentos fáticos nada mais, nada menos são do que fatos sobre o qual não cabe nenhum tipo de elucubração, de pensamento, de elaboração. O que é um fato, se eu pegar uma laranja e jogar pela janela, ela vai cair, vai despencar. Por quê? Porque a lei da gravidade atua, isso é um fato. Certo? Se eu mergulhar numa piscina e ficar 15 minutos no fundo, sem nenhum tipo de acesso a nenhum tipo de respirador, nem nada, eu vou morrer afogado. Por quê? Porque eu respiro ar, não respiro água. Então isso é um fato. E existem vários e vários fatos que são assim, tá? O grande problema, e este é o grande problema, principalmente da situação da sociedade hoje em dia, é que por mais que os fatos gritem, ou seja, as evidências tragam para a gente esta realidade fática, contundente, contra a qual a gente não precisa argumentar, porque o fato espanca a realidade, as pessoas ainda assim
negam a realidade, tá? É triste você ver isso acontecendo, e muitas vezes acontece com pessoas queridas por você, tá? Pessoas que negam essa realidade ou só vivem numa realidade que está num espectro de perspicácia desta pessoa, certo? Isso aí não é novidade hoje, tá? Isso aí desde que o mundo é mundo acontece. Vocês vejam, por exemplo, quando Copérnico foi dizer que a Terra era redonda, o rei quis matar ele, né? Porque o rei achava que a terra é um planisfério, era plana. Então, negar a ciência é uma espécie de cegueira. E essa espécie de cegueira, ela vai perdurar até o final dos dias. Por mais que você tenha as evidências científicas, e também você tem a questão das evidências fáticas. Eu tenho, por exemplo, no aspecto de algumas realidades, o que a gente chama de realidade experimental, onde você vai na tentativa e erro tentando comprovar a sua hipótese. Mas é uma realidade de experimento, né? Não é uma realidade que se comprova. E muitas vezes a gente escuta, né, várias histórias de realidades assim totalmente fora do comum, fora do parâmetro, para ser mais preciso, e as pessoas juram que aquilo ali é uma coisa real, que é uma coisa que funciona. No aspecto das realidades, você vai ter três, três modalidades de realidade, tá? Você vai ter as simultâneas, as contraditórias e você vai ter as inacreditáveis. E aí, ao lado disso, você vai ter várias possibilidades. Você vai ter, por exemplo, de um lado, as pessoas que vão desdenhar de outras porque elas acreditam na ciência. Já vivenciou alguma coisa assim? Eu duvido que você não esteja vivenciando, porque é o que a gente está passando atualmente. Existe uma população mundial que acredita na ciência, existe uma população mundial, uma fração dela, que não acredita na ciência, que tem suas próprias crenças, tá? Você vai ter gente do meio científico negando a ciência. São pessoas, tá? Por quê? Porque aí você tem um apego à razão, tá? As pessoas têm essa questão, essa vaidade íntima, isso aí é uma questão até psicanalítica de querer ter razão para reforçar o seu argumento interno. Eu estou certo, eu estou ficando, né, com este tipo de pensamento porque eu estou reforçando a minha crença. E muitas vezes a pessoa sequer analisa a hipótese de que algum resultado está acontecendo, não porque ela acredita e não por causa daquilo que ela acredita, mas porque aquele resultado é um resultado inevitável, era o que iria acontecer naturalmente no fluxo natural dos fatos. Isso está meio surreal, não é? E essa narrativa que eu estou falando todinha para vocês, esses pensamentos, eles podem até parecer, a um primeiro ver, uma conversa assim, talvez muito etérea, mas aí a gente traz para a realidade, por exemplo, a realidade da pandemia, que é uma realidade muito próxima de todos nós. Nós temos, nesse panorama mundial, pessoas que negam constantemente a existência da pandemia. Negam dizendo que é uma coisa menor. Né? Negam dizendo inclusive que você já ia morrer de todo jeito, porque para morrer só basta estar vivo, mas e por que que as pessoas em alguns locais do mundo
estão conseguindo superar a pandemia de uma maneira um pouco mais humana. Em outros lugares, não. Isso é por conta do comportamento de crenças do governante, tá? Mas a gente segue tentando e aí esse descalabro que se torna a realidade, ela parece se tornar até algo, né, de uma realidade fantástica, né? Ou seja, realidade fantástica no sentido de que muito distante da realidade real. Você escutar, por exemplo, pessoas que frases do tipo: ninguém está imune a. Ok, beleza. Ninguém está imune à pandemia, ninguém está imune ao Covid, ótimo. E qual é o único caminho para estar imune? Vacina. Beleza. E por que algumas pessoas, ainda assim, as mesmas que dizem a frase que você não está imune, elas negam a vacina? Dizem que a vacina é uma coisa menor, né? Quando a gente estuda, e como eu estudei e sou da área de direito, a questão de retórica, a questão de oratória, a gente vê quanto o discurso é perigoso. O discurso, ele pode seduzir, o discurso pode até hipnotizar determinadas pessoas. E o reforço do discurso é assim, tá? A história dos grandes, digamos assim, momentos da história onde você teve o totalitarismo se impondo, ele se impôs nos seus momentos iniciais através de ideias. Foi através de ideias que foram lançadas, reforçadas, uma postura muito assertiva, uma postura muito reforçada, muito coercitiva, e foi lá e foi reforçando a posição, e sempre com discurso, até que aquele discurso ele fica habitual, fica familiar ao ouvido, e aí você diz: não, esse aqui eu já conheço, esse discurso é por aí. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é. O primeiro mal do totalitarismo que eu acredito foi ele querer se fazer como a ideologia suprema. E não existe, né? O ser humano, graças a Deus, é um espírito livre e tem sempre pessoas que vão discordar de você. Sempre vão ter pessoas que vão ter uma perspectiva de vida diferente da sua. E isso não está errado, você tem que entender isso. Isso é da vida, tá? Agora, conviver com a diferença, conviver com o que é diferente de nós, é que é o grande problema. Aí é exercício de tolerância. E esse exercício de tolerância, ele falta quando você tem o discurso totalitário. O discurso que só tem um viés único, por isso totalitário. Eu não consigo acreditar que as pessoas se impõem ainda através de um discurso que tem mão única. Ora, a coisa mais nobre do ser humano é admitir a sua humanidade, é admitir que comete erros, admitir que há incertezas, admitir, inclusive, que não domina tudo. E aí, se você lembrar de tudo que eu falei até agora e lembrar da pergunta que me fez o aluno: professor, por que tem pessoas que negam os fatos? Porque simplesmente as pessoas, elas estão trabalhando não com fatos. Elas querem evidências, entre aspas, que comprovem as crenças dela. Mesmo que não existam evidências, mesmo que os resultados que eventualmente comprovariam as crenças desta pessoa iriam acontecer e aconteceriam independente das crenças dela.
tá? É tudo muito incerto, muito nebuloso. Então você trabalhar com a perspectiva de certeza, onde não há certeza de nada, tá? Onde você vai por um caminho totalmente inexplorado, é para mim o mais perigoso. Porque você começa a julgar que a opinião A é melhor do que a opinião B, do que a opinião C. São só opiniões, porque você não tem comprovação fática de nada. E aí, nesses momentos, impõe-se a máxima, né, das virtudes para esse tipo de situação, que é a prudência. A prudência nos leva a acreditar naquilo que tem evidência científica, que tem comprovação científica. Mas a ciência por si só ela não basta, você tem que ter sensibilidade, você tem que ser humano para aceitar. Um dos atos mais nobres do ser humano é o perdão. Mas como perdoar sem admitir que também se erra? Como perdoar se você, na sua perspectiva, acha que você está certo? É complicado, né? Pesado isso. Pois é. Então, essa realidade, ela que se impõe. Tá? Ela se impõe e nós precisamos superá-la. Precisamos superá-la para poder chegar no nível de compreensão onde vamos ter consciência de que vão ter pessoas que vão lidar conosco que não vão admitir os fatos como eles são. Só vão limitar a sua compreensão, vão limitar a sua compreensão de vida a partir daquilo que elas acreditam que os fatos são. Então é crença, certo? E se você souber disso, não queira ter razão. Apenas compreenda, apenas entenda, apenas saiba que isso vai existir, toda a vida existiu e vai continuar existindo. Né? Existem pessoas que vão ver o rei nu e vão dizer que ele está vestido. E isso é da vida. Tá? Essa perplexidade que pode causar, talvez, essa negação de fatos, ela, por mais surreal que pareça, ela é constante na sua presença em vários momentos da história. E é por esse motivo que eu digo a você, para você poder superar esses momentos, conhecimento é importante. Então estude, tente entender o mundo ao seu redor, né? Tente observar evidências concretas, tá? E não debata muito com as pessoas que têm essa mentalidade fixa em uma perspectiva apenas que confirme os fatos que elas acreditam que são fatos realmente verdadeiros, mas sim se foque apenas em evidências, tá? E não é você estar isolado, é você observar o mundo como o mundo é e a realidade como ela é, tá? Então, tenha essa perspectiva e ao final e ao cabo de tudo, você vai lembrar que se manter são, se manter com boa sanidade mental, muitas vezes é relegar esse tipo de postura a um esquecimento ou até mesmo a voluntariamente você não valorar. Para que eu vou me preocupar com uma pessoa que nega a realidade?
e querer trazê-la para a realidade. Uma das coisas que a docência me ensinou é que só aprende quem tem a postura humilde. E para você aprender e ter a condição de captar novos conhecimentos, você tem que abrir mão de velhos paradigmas. Senão você não aprende, tá? Isso é até uma questão religiosa, a questão dos dogmas, né? Que a gente aprende tanto nas religiões. Então, tem essa perspectiva, supere essa realidade dogmática, e dogmática no sentido mais forte da palavra, de coisas que não se comprovam, que são dogmas sociais, dogmas de fatos e tudo mais, e passa a viver uma vida mais serena, mais em paz consigo mesmo, a partir de uma perspectiva mais pura, tá? E continue fazendo bem, continue vivendo a vida boa, que é a vida serena, em paz, tranquila consigo mesmo, que enquanto você estiver assim, pacificado internamente, este sim é o grande troféu de quem entende da vida, de quem entende da arte de viver, tá? E quanto a essas pessoas que negam os fatos, bem, elas podem continuar negando os fatos. É o que elas não vão poder fazer jamais, é que os fatos desapareçam. E nos ensina a história que, com o tempo, os fatos se impõem. A gente só precisa esperar, né? Então, um forte abraço a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do Momento Protejo de hoje. Se gostaram, dê aquela força pra gente, né? Dá uma curtida aí, comente e compartilha, tá bom? E se inscreva no canal, porque aí você vai receber as notificações rapidinho. Aqui embaixo tem um sininho, clica nele, porque aí você já fica recebendo as notificações assim que a gente publicar os conteúdos novos, todos os domingos, tá? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo domingo, até o próximo Momento Proteus. Tchau, tchau.